Em nome de Jesus, rogamos a Deus, nosso Pai, de poder e bondade, para louvá-lo e dar glórias. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado aos mentores desta casa, André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros abnegados do plano espiritual que nos acompanham e nos acolhem. E em nome de Jesus, pedimos permissão para dar por iniciado os trabalhos desta noite, dizendo: "Se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja", graças a Deus. A palestrante dessa noite é nossa irmã Elda Evelina. 50 minutos, até 10 para 9. Geraldo, ligo o microfone para nossa irmã. Fale o seu tema, deixar tudo por sua conta. Ok. Boa noite. O tema é Escutando Sentimentos. É o título de um livro da irmã de For, exatamente, Escutando Sentimentos. Vocês podem achar estranho como escutar sentimentos, né? Como é que nós escutamos sentimentos? Na ideia a gente sente, a gente não escuta, mas é um engano. E é sobre isso que a gente vai tentar falar essa noite. Esse tema me tocou profundamente quando eu li o livro e sugiro que vocês leiam. E traz não só essa reflexão sobre nos escutarmos, quanto algumas práticas e algumas sugestões de como fazer isso. Que o escutar sentimentos é nós buscarmos nos conhecer. A fundamentação desse estudo é exatamente o nosso autoconhecimento, que é uma base da nossa doutrina, que promove a nossa reforma íntima. Porque a gente não consegue se reformar se não se conhecer. Quando nós queremos nos reformar, descobrimos essa necessidade, já é um grande primeiro passo. Porque quando nós nos achamos ótimos, nós nos achamos perfeitos, achamos que fazemos tudo direitinho, né, nos conformes, então nós vamos achar que não precisamos fazer nada, que já está tudo bem. Nós precisamos buscar em nós o que nós realmente somos, como nós nos comportamos, porque a partir daí vamos nos descobrir com necessidade de mudar em algumas coisas. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Na realidade, a gente já começou pensando, né? Mas dois livros que eu usei como referência, basicamente esse da Irmã de For e o da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Por quê? Vamos tentar explicar o porquê que nós vamos buscar o amor, a ótica da Joana de Ângeles, para tratar esse tema de nos escutarmos. Nós precisamos, sempre nós temos essas referências: eu preciso amar o próximo, eu preciso acolher o próximo, eu preciso ser caridoso com o próximo, porque a gente sempre se lembra do segundo grande mandamento, amar ao próximo, não é? Mas qual é a continuação do mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos nos amar. Pergunto eu, nós nos amamos verdadeiramente? Nós estamos satisfeitos com o que somos? Nós estamos satisfeitos como agimos? Na realidade, muitas vezes nós nos vemos fazendo uma análise crítica quando nós estamos saudáveis para fazer isso, que dificilmente também a gente procura fazer essa análise crítica, né?
essa autoanálise, quando nós fazemos, nos flagramos no dia a dia, nos comportando de uma forma diferente daquela que gostaria, nós assumimos uma certa culpa quando é muito profundo, mas um certo desagrado com aquilo que fazemos. Não é verdade? Vou fazer igual assim. Será que, como disse o irmão ali, nós não somos assim não é? É uma reflexão, uma chamada sempre muito interessante. Se nós estamos aqui essa noite, buscando aprender, já atravessamos um bom caminho. Deixamos de fazer várias coisas lá fora, numa quarta-feira, ou às vezes quando tem palestra na sexta, podia estar fazendo outras coisas, estamos aqui, é porque já conseguimos avançar muito. Então, a partir daí, eu posso afirmar para vocês, comecem a se gostar muito. Porque já merecemos esse agrado, de nos reconhecermos merecedores de um carinho maior, por estarmos aqui, buscando um aprendizado, buscando a nossa evolução. Quando Jesus, então, nos fala, eu vou lembrar uma coisinha aqui interessante com relação a esses mandamentos. Tem um palestrante que falou certa vez que Jesus afirmou, Jesus, quando nos falou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ele estava tão somente repetindo os mandamentos entregues a Moisés. Não era nada novo. Era novo no sentido de estava reforçando esse mandamento. Foi entregue a Moisés pela literatura, pela Bíblia e pelas histórias que ouvimos ao longo de nossas vidas, que os 10 mandamentos, eles estavam em 2 tábuas, né? Assim que a história nos coloca, não é? A primeira tábua só se falava ali da relação nossa com Deus. Então está representado no que Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E os outros 8 mandamentos estavam na segunda tábua, que se referia à nossa relação com o próximo. Então, quando Jesus falou amar ao próximo como a nós mesmos, ele estava se referindo aos outros 8 mandamentos, que tratavam exatamente da nossa relação com o próximo. Então, o que Jesus nos trouxe de novo? Ele trouxe um reforço dos mandamentos básicos. Mas o que ele nos trouxe de novo? Não é de novo, é de novidade. Não é? O que ele nos trouxe? O perdão. O sentimento de perdão. Quando ele falou assim, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. É a tônica do verdadeiro mandamento novo que Jesus trouxe àquela época. Então, não seriam só 2 mandamentos, ou 2 grandes mandamentos, serão 3, 2 referindo à história, e um novo que ele nos trouxe, nos ensinar o perdão e ensinar a amar aquele que nos desagrada, aquele que nos coloca em situações de desconforto. Isso para falar pouco, não é? No dia a dia. E o que isso tem a ver com o nosso estudo? Tem praticamente tudo a ver. Se nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, só repetindo, então, precisamos nos amar. Então, a primeira parte da nossa conversa é falar sobre o auto-amor. É uma tentativa minha de trazer isso para vocês. Então, nós precisamos nos amar. Para nos amar, precisamos nos conhecer. Porque nós nos conhecendo, nós vamos buscar aquilo que precisa ser mudado em nós, e a partir daí nós estaremos mais satisfeitos com o que nós somos. Aí eu vou lembrar a leitura, que não foi combinado, né? A leitura que trouxe. Para nós nos amarmos, e precisamos estar satisfeitos com o que somos,
E para amar os outros precisamos ser bons, não é verdade? Quando nós amamos o outro, nós somos bons com essas pessoas. É um reflexo, é uma contrapartida do amor que existe em nós. E se nós precisamos amar o outro, e amar o outro é uma forma de exercício, de expressão do nosso amor, ser bom para o outro, nós não podemos ter máscaras. A referência é exatamente o que está no Evangelho, com relação às nossas atitudes com os outros. Precisamos ser bons, porque é bom ser bom. Não é? Simples, não é simples? É muito simples para falar, não é? Mas deve ser a nossa busca. Se eu quero expressar um sentimento de bondade, eu não posso usar esse argumento para camuflar sentimentos outros interiores. Muitas vezes a gente ouve assim: eu preciso ser caridoso porque a doutrina me exige que eu seja caridosa. Não é? A doutrina me diz que fora da caridade não há salvação. Eu quero me salvar, então eu preciso ser caridoso. Está correto esse tipo de comportamento? Lá no fundo, sendo verdadeiro com nós mesmos. Não é uma forma assim de manobra, de troca. Para nós sermos verdadeiramente bons, precisamos ser bons porque é bom ser bom, porque dá prazer. Certamente todos aqui em algum momento já teve a oportunidade de expressar bondade, expressar amor por alguém e sentir um prazer imenso em ter feito isso, sem se preocupar se isso vai trazer mais pontos no processo evolutivo. Concorda comigo? Quantos já tiveram essa sensação? Gente, por favor. Por favor, levante as duas mãos. Não é? Mas não é verdade? Tem uma experiência que não estava no programa, mas eu vou falar sobre ela, que ocorreu comigo. Na realidade, foi com um amigo, um chefe meu. Eu trabalhei numa empresa, sou aposentada hoje. Obrigada, se o pessoal ouvir melhor. É bom, né? Eu trabalhava numa empresa e trabalhava numa determinada seção, vamos colocar assim, sem precisar de dizer onde, em que eu gostava muito de atender os telefones e a pessoa demonstrar alguma dificuldade na outra sede da empresa no interior, e eu gostava de fazer ali, tentar fazer uma ponte para resolver algumas coisas. Um dia, um chefe meu, já de um escalão mais elevado, me chamou no gabinete dele. Sabe quando o chefe chama no gabinete, a gente não sabe o que é? Né? Aí eu cheguei lá, ele falou assim: eu sempre vejo você atender as pessoas e nunca consegui entender por que você fazia isso. Hoje eu resolvi atender um telefonema que normalmente eu não atendo e consegui resolver o problema de um colega no interior. E senti um prazer imenso em ter feito isso. E eu queria dizer isso para você. Fiquei muito emocionada como eu estou agora, me lembrando disso. Isso aconteceu há 40 anos atrás, mais de 30 anos atrás, me emociona muito. Porque ele era muito rígido, muito controlador, né? E ele ter se despertado para isso, é muito bom ser bom, sabe? Eu sinto o prazer de ser. Sem querer retornos. Eu estou falando em ser bom com o outro, mas o nosso tema é ser bom com nós mesmos. Nós estamos sendo bons com nós mesmos? Nós estamos nos reconhecendo como seres especiais, filhos de Deus? Ou ainda nos criticamos muito? Ou nos sentimos culpados? Nós errarmos é a coisa mais natural do mundo. Tem o velho ditado que errar é humano, não é? É isso mesmo, errar é humano.
Nós estamos aqui na jornada terrena para aprender a não errar, mas erramos ainda. Dizemos que o mundo está muito difícil, muito complicado, cheio de problemas. O mundo já foi muito pior do que isso há séculos e milênios atrás. Nós já melhoramos, mas temos muito a melhorar ainda. E nós podemos ser instrumentos dessa melhora, dessa transformação, dessa reforma. E só podemos fazer isso se formos bons. Me lembrando agora, eu vim de táxi, com medo da chuva, né? Então eu não queria ter o risco de ficar afobada com a chuva e não estar bem aqui. Então, e vim conversando com um rapaz e estava falando sobre essa questão do sentimento. Ele levantou a questão e eu aproveitei para conversar. Eu gosto muito de buscar explicações científicas para algumas coisas. Gosto muito. Porque se a gente explica alguma coisa de uma forma simbólica, aí, isso aí já viu em algum lugar, né? Algumas pessoas que ainda estão céticas, etc. Então eu gosto muito de buscar na ciência. E o Espiritismo é o quê? Ciência, filosofia e religião. Então nós temos que trabalhar com as três coisas. Para compreender a nascença do Espiritismo, nós temos que estar conectados a esses três pontos básicos. Quando eu tenho alguma emoção, aí eu vou usar aqui o sentimento, que é o tema. O que acontece com o que está à minha volta a partir do meu sentimento? Alguém saberia me dizer cientificamente? Nosso coração bate, é verdade? Nosso corpo vibra, é verdade? As nossas emoções são transmitidas para o meio ambiente que nós estamos através do batimento das nossas células, dos nossos corações. O corpo vibra o tempo todo. E com a vibração do nosso corpo, nós transmitimos ao ambiente em que estamos inseridos o sentimento que nós estamos tendo naquele momento. Alguém já tinha refletido sobre isso? Não é interessante a gente perceber isso? E como a doutrina nos traz responsabilidade, o quanto esse conhecimento traz responsabilidade para nós? Mensagem espírita traz responsabilidade. Não tenham dúvida. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. E mais responsabilidade como nós percebemos que o que sentimos é emitido em vibrações para o ambiente que nós estamos. Então, quando nós não estamos bem, nós nos deixamos envolver pelos sentimentos ou pelas notícias, ou seja, de uma forma negativa, nós estamos prejudicando a nossa casa. Estamos prejudicando filhos, netos, marido, mulher. Já pensou nisso? Será que nós estamos agindo bem? Eu estou querendo que vocês se gostem mais, viu? Olha, não veja isso como para vocês assumirem culpa, não. Pode parecer meio estranho eu trabalhar chamando a responsabilidade para trazer um sentimento negativo. Não é. É um alerta para nós nos transformarmos. Certa vez eu estava lendo um livro, não é espírita, mas tem um conteúdo espírita. Apesar do autor dizer que não era psicografado, mas ele diz que era intuitivo. Não é a mesma coisa para nós, né? Não faz muita diferença. Em que ele comentava o seguinte, no texto lá, que nós estamos espíritos desencarnados, espíritos mesmo, que a gente chama alma, nós encarnados, né? E desencarnados nós damos a denominação de espírito. Então, espíritos no plano espiritual
uns dois tinham como tarefa acompanhar um grupo encarnado. Acompanhar no sentido, intuir para que eles fossem bons, intuir para que eles fizessem as coisas acertadamente. E nesse plano existe uma hierarquia. Então, esses dois espíritos que estavam com a responsabilidade de acompanhar um grupo, chega para o seu superior hierárquico e diz assim: olha, está tão difícil acompanhar esse grupo, muito difícil. A gente intui, a gente ajuda, a gente cria recursos para que eles se despertem, mas eles não tem jeito. Eles continuam fazendo as mesmas coisas, incorrendo nos mesmos erros. Será que eu não posso chegar lá, nós não podemos chegar lá, pegar na mão deles e falar assim: façam assim. Aí a entidade do superior hierárquico dele falou assim: meu filho, quando nós fazemos isso, somos meros obsessores. Me tocou tão profundamente esses dois parágrafos, 2 ou 3 parágrafos do livro. O livro são 7 volumes, olha bem, são 7 volumes. O que mais me tocou foram esses 2 parágrafos. Para mim já valeu o livro, a coleção inteira. Mas precisamos prestar atenção. O que estamos fazendo com o que ocorre à nossa volta? Qual está sendo o nosso comportamento? Que sentimento o que ocorre à nossa volta está provocando em nós? É um alerta. Eu já trouxe vários motivos, né? Primeiro, que ser bom é bom ser bom por si próprio, né? Sem ficar preocupando em ter trocas. Eu vou ser bom porque aí eu vou evoluir mais rápido. Eu vou ser bom porque o Espiritismo diz que eu tenho que ser caridoso. Eu vou ser bom porque Deus vai gostar mais de mim. Eu vou ser bom porque Jesus mandou eu ser bom. Não é por aí. A gente tem que internalizar o sentimento de ser bom porque é bom, é prazeroso. Vamos gostar mais de nós mesmos se formos bons de verdade. Sem usar máscaras, como o próprio texto do Evangelho. Ele, inclusive, no Evangelho usou textos, palavras a termos até mais difíceis, né? Que puxou mais a nossa orelha ainda. Estou sendo bondosa, tá? Com vocês, trazendo só que isso não é bom para nós. Então precisamos nos descobrir como seres bons. Mas por que às vezes não somos tão bons quanto gostaríamos? Aí é um outro lado da história. Nós, ao longo da nossa vida, podemos ter tido experiências que marcaram profundamente. Nos marcaram profundamente. E nós não percebemos isso. Passamos a ter comportamentos decorrentes desses problemas ou dessas questões que não nos agradaram muito na infância, adolescência, o que seja, e somos transformados a partir daí e não temos consciência disso, que é guardadinho lá no fundo nosso. Guardadinho lá no fundo da nossa consciência, no nosso subconsciente, e nós não percebemos. Então precisamos buscar ter acesso a isso. Isso quer dizer escutar o sentimento. Fazendo uma analogia à reencarnação. Nós somos todos aqui seres reencarnados. Ninguém está na primeira encarnação, com certeza. Né? E trazemos experiências anteriores que nos marcaram positiva ou negativamente. Então essas experiências estão aqui. Muitos dos comportamentos que temos hoje são decorrentes dessas experiências em outras experiências de vida. Mas também em muitas experiências nossas aqui mesmo. A gente sempre procura fazer essa analogia porque é uma situação semelhante. Só que aqui, uma experiência que pode ter acontecido há 20, 30 anos atrás, para os mais novos uns 10 ou 12, para outros mais novos uns 4 ou 5, que seja. E
E lá no passado, algumas encarnações, que pode ter sido na primeira passada, na segunda passada, na terceira, na centésima, ou o que seja. Mas aconteceu algo que nos fez ser esta personalidade com essas características. Alguém sabe por que eu falei personalidade? Conhece esse termo no Espiritismo? Quem não conhece? Então vamos falar, não é? Nós somos espíritos eternos. Até aí está tudo bem, né? O que é personalidade? É essa pessoa que está aqui encarnada falando com vocês. É uma personalidade. É um espírito encarnado que se expressa de acordo com a sua carga emocional, espiritual, vivencial. E no meu caso tem o nome de Helder, tem essa aparência, é uma personalidade. Não foi difícil não, né? É um termo usado dentro do Espiritismo para nos identificar com um ser encarnado com um perfil psicológico, emocional, etc. Uma personalidade com um nome pelo qual as pessoas nos conhecem. Certo? Tranquilo? Então, beleza. Então, eu com essa personalidade aqui, carrego uma série de experiências espirituais, emocionais, de outras vidas e desta também. E muitas dessas experiências negativas e que nos fazem hoje agirmos de uma forma até desagradável com nós mesmos. Nos martirizando, nos sentindo culpados, não é? E como é que nós vamos mudar isso? Nos conhecendo melhor. E passa muito pelo escutar sentimento. Escutando os nossos sentimentos, nós vamos ter um caminho mais aberto para nos conhecer. Está vendo a importância do autoconhecimento? A gente lembrando lá, como sempre, todos os palestrantes lembram, então eu não posso fugir à regra, não é? Então, lá no portal Delfos está escrito: conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Jesus nos disse: conheça a verdade vos libertará. No caso, é buscar a verdade de nós mesmos. Porque quando nós nos conhecermos e conhecermos melhor aquilo que sentimos e o que decorre desse sentimento, nós estaremos nos libertando de uma carga pesada que carregamos talvez por milênios. Estaremos sendo não só libertados, como estaremos a partir daí sendo bons com nós mesmos. Porque nós estaremos realmente fazendo um grande bem à nossa vida, ao espírito que somos, e vai abrir caminhos diferentes doravante para esta e outras encarnações. Porque vamos levar para outras encarnações aquilo que conseguimos adquirir, de bom ou não. Então vamos levar coisas boas, não é? Não é melhor? Com relação ao que pode muitas vezes nos afetar nesse viver. Eu falei que coisas que podem nos acontecer e podem nos impedir de sermos felizes. Existe uma historiazinha contada por Edward Bach. Conhece Edward Bach? Edward Bach é o que promoveu um estudo a respeito das flores e desenvolveu os florais de Bach. Esse é o Edward Bach. Ele nunca escreveu nada, mas os discípulos publicaram muitas coisas que ele contava nas palestras dele. E essa é uma história de que eu gosto muito. Havia uma criança que idealizou um desenho para entregar para a mãe no aniversário dela. O desenho era simples: uma casa, uma árvore, num contexto de jardim. E ela fez o desenho como ela idealizou o desenho para dar para a mãe de presente. Desenho pronto, passa um adulto. Esse desenho não está bom. Essa casa não tem janela. Como é que você vai considerar que essa casa é uma casa? Essa árvore não está com as cores corretas e não tem forma de árvore. Acho que você quer dar para sua mãe, você tem que desenhar tudo de novo. E deu lá as orientações. A criança, um adulto,
ela obediente, não é? Querendo agradar o adulto, certamente pode ter sido um parente, alguma coisa assim. Ele não esclarece. O que Eliana fez? Ela desenhou de novo, seguindo as orientações desse adulto. E o adulto ficou satisfeito. Não, essa casa sim, tem janela, tem porta, está coerente, a árvore está com a copa da árvore coerente com o que se deve imaginar de uma árvore, etc. A criança olhou e não gostou do que fez. Porque não era isso que ela queria dar de presente para a mãe. Ela queria dar de presente para a mãe aquele desenho que ela idealizou. Deve ter acontecido algo semelhante com muitos de nós na infância. E eu reflito assim, o que isso pode ter trazido? Porque se o Eduardo Bach contou essa história, é que tinha a ver com o trabalho dele. E o trabalho dele tem a ver com sentimento e com emoção. A base do trabalho do Eduardo Bach é sentimento e emoção. Então, certamente, a fundamentação da história era trazer uma reflexão a respeito disso. Por isso eu trouxe essa história. E a criança, então, desistiu de dar o presente para a mãe. Ficou marcada na vida dela? Ficou. Adulta, ela pode ter tido consciência disso? Talvez não. E assim muitos de nós. Há um fato na minha vida, uma brincadeira que minha mãe fez comigo, eu tinha uns 10 anos, brincadeira mesmo, de carinho. E que eu só fui descobrir, que me marcou profundamente quando eu tinha 20 anos. Eu não tive noção disso. E foi maravilhoso eu ter descoberto, porque eu me libertei de algo que estava me aprisionando. Um sentimento que estava me aprisionando. E eu sei o quanto isso é importante. Talvez por isso esse livro tenha me tocado profundamente. Coisa desse tipo. Então, muitos de nós devem trazer em si um sentimento, uma emoção, que incomoda, às vezes não consciente, por fatos que aconteceram no passado. E como é que nós vamos resolver isso? Olha, se a gente pensar bem, e se usar o Espiritismo como um instrumento, e o nosso conhecimento de que isso nós podemos procurar, a não ser que seja um problema tão profundo que não saibamos resolver sozinhos, temos que buscar ajuda, mas muitas vezes nós mesmos podemos resolver. Eu consegui resolver esse sozinho. Então é importante que a gente ouça os nossos sentimentos, para saber o que está nos incomodando. Em que eu preciso mudar, ou o que me incomoda tanto que me fez ser uma pessoa aprisionada a um sentimento ou uma emoção hoje. É isso que a irmã de Foucault quer trazer no livro dela. E para isso ela traz, vocês podem até ter achado estranho aqueles que leram, que aqui como referência de texto de capa, eu pus um poema de Fernando Pessoa. Poxa, a gente geralmente põe Emmanuel, põe Joana de Ângeles, né? Eu pus Fernando Pessoa, porque esse texto é um texto de referência no livro da irmã de Foucault. Mas vamos mais um pouquinho à frente, aí eu vou pegar essa parte do livro. Então nós precisamos gostar mais de nós mesmos. Por 2 momentos Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Nós somos luzes. Jesus disse isso, ele falaria à toa. Então precisamos gostar mais de nós somos luzes. Mas ele disse também que temos que fazer alguma coisa com essa luz. Não é? Resplandecer. Resplandecendo, nós estaremos, não só fomos transformados a partir desse reconhecimento, mas somos instrumentos de transformação do mundo em que nós vivemos. Então, se eu reconheço que eu tenho essa luz, às vezes está assim, fraquinha ainda. Sabe aquela vela que está assim, quase apagando, né? Eu uso até aqui um termo bem antigo, baloiçando, que eu achei tão bonitinho. A vela está lá baloiçando levemente. A gente precisa de reacender essa vela, reconhecendo que somos seres de luz. E somos.
Vamos deixar de nos culpar, mas de buscar a nossa autotransformação. Vamos buscar, nas palavras de Jesus, o reforço para nos reconhecermos diferentes do que nos reconhecemos hoje. Uma outra passagem em que Jesus diz que nós somos deuses está em João 10:34. Vós sois deuses. Nós nos reconhecemos deuses, deuses com letra minúscula, viu, gente? Para esclarecer. Não é? Nós somos deuses. Nós nos reconhecemos deuses. Nós somos filhos de Deus, maiúsculo. Muitas vezes nós dizemos assim, eu sou filho de Deus. Né? Deus é meu Pai. Mas o quão profundamente nós absorvemos essa ideia na nossa vida? Deus, um ser supremo. Nós achamos que Deus está longe de nós, não é? A gente acha que ele está lá no infinito. Todo mundo conhece a expressão multiverso, que é muito usada hoje pelos cientistas, né? A gente só falava de universo, agora já é multiverso, né? Eu tenho lá os meus conceitos a respeito disso, mas quem sou eu, né? Mas, vamos lá. E vamos colocar assim, então, a gente acha que Deus está além do multiverso. A gente não acha que ele está do ladinho. A gente acha que ele está longe, aí eu preciso de estar profundamente fechado num quarto para falar com Deus. Não é assim que muitas vezes a gente se sente? Jesus disse que era para a gente se recolher, não é? Mas esse recolher pode ser o nosso coração. Não precisa ser um espaço físico. Deus estamos envolvidos pela energia divina. Emmanuel já nos disse que estamos imersos na energia de Deus. Passou a perceber uma coisa diferente com relação à nossa relação com Deus? Quem sentiu a diferença? A gente achar que Deus está longe, que eu tenho que estar, buscar uma conexão assim diferente, profunda, uma meditação profunda para estar com Deus, é um olhar. E o outro estamos imersos na energia de Deus. Sentiu a diferença? Alguém precisa que eu esclareça a diferença? Não, né? Com certeza. Se estamos imersos na energia de Deus, estamos dentro de Deus, não é? É uma lógica. É um raciocínio lógico a partir do que Emmanuel nos coloca, não é verdade? Só de eu pensar, eu estou conversando com Deus. Só de eu pedir alguma coisa, ou agradecer alguma coisa, eu já estou conversando com Deus, sem precisar de nenhum ritual, nada. Certo? Aí eu me lembrei de outra historinha, eu gosto muito de história. Se eu começar a contar muitas histórias, vocês puxam meu dedo. Com relação à prece. Não estava também no programa, não, mas com relação à prece, porque muitas vezes a gente acha que precisa estar numa condição muito especial para fazer uma prece. Não é? Existem algumas condições especiais, como o Evangelho nos coloca, mas não de forma ritualística. Só em termos de estruturais e de vontade e de relação sentimental com aquilo que está sendo feito ou dito ou pensado. Uma história, todo mundo conhece a história do Zé? Quem conhece a história do Zé? Ninguém? A oração do Zé? Não? Então, tranquilo, vou contar a história nova para vocês então. Conta essa história que numa igreja, no caso aí a história numa igreja católica, em que o padre observava que todos os dias, numa determinada hora, entrava uma pessoa muito humilde, se sentava num daqueles bancos, em frente a uma imagem de Jesus, e só fazia assim, e saía da igreja. O padre ficou encucado, né? O que essa pessoa está falando ou fazendo ali todo dia, naquela mesma hora, estava lá. Se sentava na mesma cadeira, de frente para a imagem, e mexia com os lábios. Um dia essa pessoa não apareceu.
Outro dia não apareceu, terceiro dia não apareceu, o padre ficou preocupado. Se ele vinha todo dia, por que ele não está aparecendo? E ele foi procurar nas redondezas, quem conhecia a pessoa, e descobriu que o nome dele era Zé, né? E que ele estava internado no hospital, nas freiras, no hospital lá, que ele não estava bem, e ele então resolveu visitar o Zé. Então o padre foi lá para o hospital, primeiro conversou com as freiras. Onde está o Zé? O Zé está ali naquela cama ali. E como é que ele está? Tá tudo bem, está tranquilo, sempre muito alegre, muito feliz. Ele recebe visitas? Não, nunca recebeu visitas. Ele fica ali sozinho, mas é a pessoa que está mais bem-humorada e dá força para todos os outros pacientes que estão até com menos problema do que ele. Aí o padre ficou curioso. Aí foi ao lado da cama do Zé, tinha uma cadeira. E o padre se sentou naquela cadeira e foi conversar com o Zé. Ele perguntou, não, eu vou lá todo dia para fazer uma oração. Todo dia eu vou lá fazer uma oração, conversar com Jesus. E o que você fala? Que você só mexe com a boca um pouquinho. Aí eu falo assim, Jesus, aqui é o Zé. Só isso. O padre achou curioso. Poxa, mas você está dizendo que você está tão bem, né? Aí, mas você não recebe visita nenhuma. Eu recebo visita todo dia. Todo dia, na mesma hora, vem uma pessoa me visitar aqui. Aí ele achou estranho. Poxa, mas a freira falou que não aparecia ninguém. Ele me disse que tem uma mesma pessoa que vem todo dia. Aí já ficou achando que ele não estava bem, né? E falou assim, mas uma pessoa... Ele chega e senta nessa cadeira que o senhor está sentado. Todo dia, no mesmo horário. E que ele fala com você? Ele fala assim, Zé, aqui é Jesus. Viu como é simples fazer uma prece? Não sei se é verídico. Me contaram como tendo acontecido, mas eu não sei afirmar. Mas é bem provável, não é? Dependendo do sentimento dele, dependendo da condição dele espiritual, receber uma visita assim, nós, principalmente os médios, sabem o que pode acontecer, não é verdade? Jesus é meio complicado, né? A gente está muito longe de receber um Jesus assim, tão concreto ao nosso lado, né? Pelo menos eu não me sinto ainda com capacidade para isso, não. Pode ser que alguém aí esteja, né? Mas a gente pode receber um mentor amigo, não é isso? Tá vendo como é simples fazer uma prece? Falar com Deus? Não precisamos ser tão inteligentes, capazes e cheios de, não é? De aparências, né? É simples a gente ser feliz. É só a gente buscar o caminho certo. É simples. Não estou dizendo que seja fácil. Estou dizendo que é simples. E as coisas mais prazerosas são difíceis da gente conquistar, não é? Mas ter esse contato, mesmo que emocional, com um ser com essa magnitude, não precisamos fazer muita coisa, só precisamos acreditar, precisamos fazer da nossa vida algo prazeroso, espiritualmente falando, e buscar esse caminho de autoconhecimento. E autoconhecimento é buscar o que nos incomoda. O poema, já que está chegando quase o horário, vamos ao poema. A criança que fui chora na estrada. O poema é longo, mas a própria irmã de Faux separou essas duas estrofes. Diz assim: a criança que fui, presta atenção que é bem sutil. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa, enfim, o que esqueci, olhando, relembrar,
Na ausência, ao menos saberei de mim, e ao ver-me tal como fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Deu para captar? Vocês estão tendo um folheto. A essência é nos reconhecermos que hoje não somos aquele ser que gostaríamos de ser. E certamente o Fernando Pessoa está fazendo aqui uma confissão, né? E nada melhor do que buscar na infância o que ele era, porque ele percebeu que ele perdeu muito de bom que ele era na infância e precisava resgatar. Essa é a essência. Mas de uma forma muito bonita, né? Eu falei de uma forma assim, não poética, mas é muito bonito que o Fernando Pessoa colocou. E é uma proposta oferecida pela Hermância de Fogo, e eu vou fazer, para finalizar, vou colocar bem pequenininho, porque é uma tentativa mais alongada. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos. Vamos nos imaginar num grande teatro, o público, e você está no palco. E nesse palco, você começa a conversar com você mesmo. Começa a refletir e buscar a criança que você foi. A criança que está dentro de você. E conversar com ela. Tentar encontrar algumas situações não agradáveis e, se foram provocadas por você, pedir perdão a você mesmo. Se por outras pessoas, pensar nessas pessoas e também perdoar. Para que você possa ter uma relação fraterna. Que você possa se sentir liberto de um peso que está dentro de você. Sentir essa criança, trazer para perto de você e vê-la ao seu lado, abraçar e dizer para ela: eu amo você. Você é muito importante para a minha vida. Porque eu sou a partir do que você foi para mim. E você existe dentro de mim. Eu preciso de redescobrir você. E caminharmos juntos. Agora, amigos e amados. Em síntese, é isso. No livro tem uma reflexão, uma meditação alongada, que vale a pena vocês conhecerem. E é bom que a livraria tenha esse livro, porque eu acho que muita gente vai procurar esse livro na livraria, né? E vale a pena. Essa busca interior de nos encontrarmos emocionalmente, descobrirmos nossos sentimentos, o que eles estão fazendo conosco, e nesse aprendizado nos transformarmos, nos sentirmos libertos desse acrisolamento em que nós muitas vezes vivemos, e buscarmos ser felizes. E, sendo felizes, fazer felizes aqueles que estão à nossa volta, quiçá o universo. Porque nós estamos todos conectados. A partir do momento que nós estamos imersos na energia de Deus, e Deus está, esse Deus criou o universo e tudo que nele há, nós estamos conectados com outras almas e outros espíritos. E sendo felizes e fazendo brilhar a nossa luz, estaremos atingindo não só o nosso lar, não só a nossa rua, a nossa quadra, a nossa cidade, nosso estado, o nosso país e nem só o nosso mundo. Poderemos estar atingindo outras almas a anos-luz de distância e podermos promover a grande transformação que buscamos de fora de nós, mas os transformadores somos nós mesmos. Que a paz esteja com todos. Muita luz.
Geraldo poderia tocar uma música, Jesus? Muito obrigado, minha irmã. Sua reflexão e o convite que você fez para que nos recolhêssemos a nós mesmos. Essa reflexão importante, buscar essa criança, igual está no poema, buscar a criança que existe em nós. Edmilson, pode diminuir a luz. Seja coroado de felicidade, ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz. Mestre amado, luz divina, abençoa a nossa doutrina, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do nosso coração. Ó meu Jesus, joia de luz do meu coração. Irmãos, aqui estivemos hoje nessa busca do Mestre Jesus. Iniciamos com músicas para aguçar o nosso sentimento, a nossa intuição. Ouvimos as leituras do Evangelho, prece inicial, a palestra da nossa irmã Elda Evelina, que nos transportou para a criança que existe em nós, meditarmos, ouvirmos os nossos sentimentos. E assim, nesse momento só podemos dizer: Jesus amado, nós cremos em vós. Obrigado, mestre amigo, pela Mãe Maria Santíssima, que com seu manto de luz, de paz, de amor, acolhe cada um dos seus filhos. Estamos colocando a Ti, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, no Teu altar, nossas dores, nossos sentimentos, nossas incompreensões que trouxemos hoje, mas acima de tudo, nosso agradecimento pelo dom da vida. Como é bom viver. Obrigado, Jesus amado. E com esta prece, Senhor, pedimos permissão para declarar encerrada essa primeira parte, pois estamos prontos para recebermos o complemento do tratamento, que é o passe no salão,
onde irmãos médios se encontram em preces, orações, leituras, meditações, para servir de intermediários das bênçãos celestiais que serão distribuídas a todos nós, encarnados e desencarnados. Jesus, agradecemos e pedimos amparo para os dirigentes desta casa, os coordenadores de todas as salas mediúnicas, recepção, atendimento fraterno, a parte administrativa, sala de estudo, Senhor. Pedimos bênção para todos, para nós, essa legião de encarnados, acompanhados também, Senhor, pelos irmãos do plano espiritual que aqui vieram, muitos deles que nunca tinham visto falar no Teu Evangelho, mas aqui beberam nessa fonte viva dos ensinamentos do amai-vos uns aos outros. E assim, Jesus, pedimos permissão para declarar encerrado, dizendo: "Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que possamos levar a Tua paz para os nossos lares, por onde passarmos.